As palavras que irei direcionar ao seu coração. Lucas capítulo de número 22, versículo de número 39. Glórias a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus, preparada para o nosso coração nessa manhã maravilhosa. Lucas capítulo de número 22, versículo de número 39. Amém? Glórias a Deus. A palavra do Senhor nos diz: e saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se em oração, veio para os seus discípulos, e o achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, porque não entreis em tentação, para que não entreis em tentação. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus. Neste momento você pode tomar o seu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo, nessa manhã de celebração. Queridos, eu gostaria de falar aqui a respeito de 5 dores internas que Jesus sofreu. De fato, a gente conhece as dores externas, todo o massacre, todo o flagelo que Jesus sofreu até chegar ao ponto final, a sua morte na cruz. A gente poderia falar aqui sobre as 39 chicotadas que Jesus sofreu. Poderíamos falar sobre a coroa de espinho, coisas que é falado, mas às vezes passa despercebido o sofrimento interno, o sofrimento psicológico que Jesus sofreu. Jesus sofre 2 tipos de dores: interna e externa. As internas são tão intensas que o ponto de partida, o cenário é tão apropriado, que é o Getsemane. Getsemane significa a prensa de óleo, e foi exatamente no Monte das Oliveiras, como conhecido, que Jesus é prensado para então sentir as dores internas, ser sugado as dores internas. E alguém me pergunta o porquê que Jesus sofre as dores internas. Para compreender eu e você. Porque como Deus, Ele precisava sentir as dores que eu e você sentimos internamente, para conhecer as nossas fragilidades, as nossas limitações, para entender o ser humano, que é tão frágil. Então, Ele é testado no Getsemane, em profunda agonia. E para você saber que eu estou de acordo com a palavra, a gente vai dar uma percorrida nos textos bíblicos, nos versículos da palavra do Senhor, para que você entenda que a primeira dor que Ele sofre já no Getsemane é uma dor tão agonizante, é uma dor tão terrível, que Ele entra praticamente em colapso mental. Ele entra em pânico, em uma depressão tão profunda, que a ciência denomina isso como hematidrose, que é quando a pessoa entra em colapso e os seus vasos sanguíneos se comprimem e se rompem como suor, e a pessoa soa gotas
aconteceu com Jesus lá no Getsemane. Ele entra em uma agonia profunda, e já não bastava ele estar nessa agonia, a ponto de dizer: Pai, passa de mim este cálice, porque ele já, com as suas fragilidades, com o seu corpo físico já debilitado, ele disse: Senhor, eu não aguento mais, meu Pai, mas seja feita a sua vontade. Eu tenho que passar, eu vou passar, porque eu acredito que lá no Getsemane, Jesus avistava o futuro da sua igreja. Ele precisava passar por aquilo, por todo esse sofrimento, para que eu e você estivéssemos hoje aqui, dizendo glórias a Deus pelo seu sofrimento, porque suas gotas de sangue, que um dia foram derramadas lá no Calvário, naquela cruz, abriram a porta para eu morar no céu e ter vida eterna com Ele. A porta que se abre no Getsemane. A dor era intensa, e ele passa pela primeira crise interna, a crise da traição. Dor que você não sente fisicamente, mas sente internamente. Só quem foi traído, só quem é traído, meu irmão, sabe o que é a traição. A pessoa fica desesperada, a pessoa fica chocada. Imagina você ser traído pelo seu próprio amigo, pessoa que você chamou para fazer parte do seu ministério, pessoa que você contava com ela, e de repente essa pessoa vem te dar uma punhalada pelas costas. É chocante, dói. Há pessoas que, quando são traídas, elas querem se vingar, elas ficam chocadas, elas choram, entram em depressão, porque a traição, ela não fere o físico, mas fere o interior, e isso dói, isso agonia, isso sufoca. E daí alguém pergunta por que Jesus precisou ser traído? Para entender, porque no momento que você fosse traído, Ele estaria ao seu lado dizendo: eu já passei por isso, eu estou aqui para te ajudar. É uma dor que a gente às vezes entra em agonia, entra em desespero, e pela segunda vez ele sente a dor da injustiça. A Bíblia diz que ele, depois que ele sai do Getsemane, que soldados vieram por um beijo que Judas deu para identificar quem era Cristo. Você conhece a história. Os soldados vêm, pegam Jesus e levam ele. Levam ele diante de um julgamento. E você pergunta para mim o que aconteceu nesse julgamento. Fizeram um complô e procuraram acusar Jesus, mas nem Pilatos encontrou alguma coisa sequer para acusar. A dor da injustiça, querido, não é dor que você sente na pele, é dor que você sente aqui dentro. E só quem já foi injustiçado, injuriado, só quem já foi acusado de um crime que não cometeu, sabe muito bem que dói. Não dói no físico, dói na alma. Jesus passa por 5 dores extremas internamente, espiritual e física. A espiritual era para compreender eu e você, porque no momento que a gente passasse pela situação da injustiça, das acusações, das afrontas, Ele estaria dizendo ao seu lado: eu também passei por isso, mas fique firme, continua olhando para mim, continua olhando para a cruz, continua seguindo os meus passos, porque eu venci para te dar vitória. E se eu venci, você também vai vencer. Eu fiquei sozinho, mas não vou te deixar sozinho. Me abandonaram no Getsemane na hora que eu mais precisei, mas pode contar comigo, porque na hora que você mais precisar, Ele estará ao seu lado para te dar vitória, para te dizer: meu filho, eu estou contigo. Todos nós vamos passar um dia pelo Getsemane. Quem sabe alguém nessa manhã disse: Senhor, eu fui traído, eu fui injustiçado,
está passando pelo Getsemane, quando a gente